E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico, e este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens deste meio sobre carreira, tendências e curiosidades. Este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Hoje eu tive a sorte de entrevistar a cativante Angélica Ravagnani. Ela que é Legal and Business Development na AstraZeneca, é uma verdadeira inspiração. Eu poderia parar o teaser por aqui, mas preciso te falar que ela conta sobre a sua carreira mostrando uma incrível e rara conexão entre tudo o que aconteceu. E tem mais. Angélica traz os bastidores da confecção e negociação dos contratos da vacina da AstraZeneca e conta qual o seu propósito. Só ouvindo para saber mais. Angélica é formada em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, tem um MBA em Gestão de Projetos pela FGV e uma certificação como PMP. Atuou pela Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, foi acionista em uma empresa de tecnologia, passou 11 anos na Accenture e há 1 ano e meio está na AstraZeneca. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Angélica, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Retalks. É um prazer receber você aqui. Obrigada, o prazer é meu, Renato. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você, com seus convidados. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bacana. Eu não tenho a menor dúvida. Agora a gente vai começar, Angélica, com a nossa pergunta clássica e tradicional. Bom, você tem uma carreira que é super sólida, você passou por órgão público, passou por empresas, 2 empresas grandes. Essa sua trajetória, ela foi planejada? E caso contrário, quais eram os seus objetivos? Renata, essa é uma pergunta muito bacana. Pensando aqui, a trajetória não foi planejada, tá? O meu objetivo principal, e eu acho que ele foi ficando cada vez mais claro conforme eu fui evoluindo na carreira, foi sempre de ajudar as pessoas. Então tem uma curiosidade que eu não conto para muita gente, né? Mas na época do vestibular, eu passei para medicina. Que legal! E aí logo na primeira semana de aula, né, teve aquela visita clássica no hospital escola, etc. Cheguei lá, menino, cheio de tanques de Eternit, cada um com partes de corpo. Então os braços, as pernas. Eu liguei para minha mãe chorando. Voltei para Campo Grande, fiz direito, que era a minha segunda opção. Você tinha, quer dizer, passado em medicina e mudado, inclusive, de cidade? Sim, tinha ido para Alfenas, Minas Gerais, uma escola incrível. Tinha um primo lá que, à época, estava fazendo odonto. Falei, não, eu quero fazer medicina, eu quero ajudar as pessoas, eu quero descobrir coisas novas. E cheguei lá, a hora que eu me deparei com aqueles tanques de Eternit, com os pedaços de corpos, eu comecei a chorar, saí correndo, falei, mãe, eu quero voltar para casa, eu não consigo, eu vou fazer direito. Essa questão do direito... foi sempre uma insistência do meu pai, ele dizia que eu argumentava bem, que direito servia para qualquer carreira, ele era engenheiro, tá? Que foi para qualquer carreira, eu fui, na verdade, eu acho que ele queria mesmo, era uma advogada para ele, tá? E eu meio que servi, viu? Ele era empreiteiro e ele participava muito de licitações. Então, eu vivi o direito administrativo desde a infância. Eu era pequenininho, lembro, eu e meu irmão, né? A gente carimbava proposta de engenharia, né? Naquela época não tinha nada eletrônico, enfim. Então, a gente carimbava as propostas que eles tinham de ler, quando eu tinha 10 anos, né? E eu acabei indo para o ramo do direito, fiz estágio em direito administrativo, em desapropriação, era a bola da vez no meu estágio, né? Não era licitações. E aí, recém-saída da faculdade, eu ingressei na área pública, para dentro da área de licitações, né, para dentro do governo, por conta desse viés de conhecimento. E eu acho que o objetivo nunca mudou, sabe? Foi sempre esse de mudar a realidade, de contribuir, mudar o governo, usar o conhecimento para fazer o bem, ajudar o próximo. Então, não foi planejado, mas com certeza o objetivo foi sempre o mesmo. Poxa, muito bacana você contar essa história, porque assim, a gente já viu de tudo aqui, já viu gente que fez jornalismo com direito junto, que começou na publicidade, mas alguém que passou em faculdade de medicina, que é uma faculdade tão concorrida, que mudou de cidade, e aí voltou e prestou direito, é a primeira vez, então já é muito bacana. E é engraçado, porque eu acho que
os meus pais era a mesma coisa, né? Tinham 3 grandes profissões, né, que servem para tudo. É engenharia, é medicina, é direito, também, em muitos casos, administração e economia, né? Mas os pais sempre quiseram que a gente fizesse esse tipo de faculdade, né? E aí, no caso do seu pai, é muito interessante também, porque veio do berço, né? Quer dizer, ele queria uma advogada e você, desde o, entre aspas, ali do nascituro, ali bem da infância mesmo, você viu e respirou direito administrativo, né? Que serviu de base para o começo da sua carreira. Até falando sobre isso, você falou que você passou, né, por órgão público, por empresas, são, partindo já do pressuposto, tem perfis muito distintos. Além disso, pensando nas empresas, você atuou em uma empresa de origem americana, mas que é do ramo de tecnologia, e a outra é europeia e do ramo de farma, né, farmacêutica. Quais foram os seus maiores desafios que você encontrou por atuar em 2 estruturas tão distintas, pensando nas empresas e pensando no órgão público? E você nota uma diferença, Angélica, no perfil de profissionais em cada uma dessas estruturas, seja pela origem, área de atuação, enfim? Renato, os desafios são bem diferentes, tá? Primeiro aí o governo e a iniciativa privada têm paces muito diferentes, né? E cada um requer um set muito específico de skills. Não só de conhecimento, mas de política, de relacionamento, de andar ali dentro, né? E o meu maior desafio no governo foi aprender relacionamento. Porque quando eu entrei, eu tinha um background eminentemente técnico, né? Então, essa experiência foi extremamente valiosa. Ela me obrigou a desenvolver diferentes formas de me relacionar, de ler os ambientes, de transitar dentro dos ambientes. Então, muito útil na iniciativa privada, mas com certeza eu devo ela ao público. Da mesma maneira, quando eu saio de uma empresa americana para uma empresa com cultura europeia e de ramos absolutamente distintos, né, tecnologia e farma, exigiu de mim uma atuação bastante diferente em cada uma delas, tá? Na Accenture, né, eu acho que os meus maiores aprendizados em termos de soft skill, de cultura, foi ser mais direta, mais objetiva, né? Comentei com você aqui antes de começar a entrevista, eu do interior, contador de histórias, etc. Então, a Accenture com aquela veia americanizada me proveu muito essa habilidade. Já na AstraZeneca, né, aí já é uma empresa europeia de farma, o aprendizado está girando muito em torno de aprofundar mais o conhecimento da indústria, sabe, muito voltada para o paciente, para a pessoa, conversa muito com o meu momento de vida também, então diferente, mas de forma alguma não menos importante. E aí você me perguntou sobre o perfil dos profissionais, né? Isso. O perfil dos profissionais, assim como os processos e os valores dessas empresas são distintos, tá? E isso se aplica a governo também. Isso fica muito claro nos objetivos do negócio, né? Então você olha os objetivos e como é que chega lá, a forma como se chega lá, é bastante diferente, e isso eu acho que é riquíssimo, porque requer uma adaptação de conhecimento e comportamento constantes. Então você vê profissionais mais políticos, menos políticos, mais diretos, menos diretos, com certeza bastante distintos. E eu faço essa pergunta, Angélica, muito interessante sua resposta, e você já trouxe soft skills. O perfil comportamental é muito importante e não era dado a devida atenção. Olha só como é importante. Você pode ter uma pessoa que é muito técnica nas 2 empresas, mas o grande diferencial é a soft skills, né? A forma como você vai se adaptar, como você vai se ajustar, como você vai ser flexível, isso muda muito, né? Não adianta ser um técnico exemplar, né? E eu tenho uma dúvida, a gente já vai entrar um pouco na tua carreira e vai falar da oportunidade no governo. Qual é a sensação de trabalhar num órgão público num governo? Porque a gente sabe que é um pouco mais engessado e você tem um perfil muito ativo, né? De resolvedora de problemas, solucionadoras e tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes a percepção que eu tenho, me corrija se eu estiver errado, é que no governo isso não é possível, né? Você fica batendo ali na trave o tempo inteiro, né? É um pouco disso? Qual é a sensação? Você sabe que isso é uma dicotomia muito, muito interessante a sua pergunta. Eu, coincidentemente, estava falando disso ontem com a Aline Meroni. Não sei se você conhece, uma pessoa incrível. É uma profissional que está na Accenture, mas que também faz mentoria de carreira. E eu estava conversando com ela ontem, enfim, por outro motivo, é uma amiga pessoal, mas eu acho que eu fui
particularmente atraída pelo governo, porque o governo te dá a possibilidade de atingir mais pessoas. Então, se você está ali no intuito de contribuir, de mudar, de ajudar, não tem um lugar melhor que o governo. Ninguém vai atingir um público maior do que o governo hoje no Brasil. Né, principalmente nas áreas mestras das nossas vidas. E aí você vive aquilo, você vive toda aquela experiência. Se você quiser, eu conto um pouquinho mais para você depois como é que foi minha transição do governo para a iniciativa privada, até você se deparar com uma determinada frustração da velocidade com que as coisas acontecem. Então eu quero, vou, mas tem hora que o freio, e talvez seja por conta do tamanho da estrutura, ele vem e contribui contra o que você estava buscando, que era entregar na velocidade que você acredita que as pessoas precisam. Eu imagino o quão difícil né? Porque por mais que você tenha recursos no governo, muitas vezes você esbarra justamente no tamanho, na burocracia, às vezes em negociações, né? Poxa, não é interessante para uma outra parte, então ela não vai te ajudar. Eu imagino o quão duro e eu vou querer sim saber um pouquinho de como é que foi essa transição. Mas antes, eu queria até que você contasse um pouquinho mais, porque você começou lá na fazenda do estado do Mato Grosso do Sul, você trabalhando com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E aí eu queria entender um pouco dessa experiência e queria que você contasse um pouquinho mais sobre o que é esse programa e os desafios que você encontrou justamente para atuar em um órgão público, né? E eventualmente até, se você puder contar projetos que você participou, vai ser muito bacana. Claro. Vamos lá. Minha carreira no governo do estado do Mato Grosso do Sul, eu acho que o step mais marcante dela foi a participação no Programa Nacional de Apoio aos Estados, chamado de PNAF. Tá? Esse é um programa que foi financiado pelo Banco Interamericano e no Brasil ele foi tocado com o suporte do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, foi nessa oportunidade que, trabalhando com o PNUD, eu pude adquirir experiência em licitações e implementações de projetos internacionais. Esse programa é um programa que visava modernizar os fiscos estaduais, fazer a integração deles, permitir que os estados pudessem revisitar as práticas, as cargas tributárias. Inclusive, foi nesse programa, até vou fazer um gancho aqui para o próximo passo da minha carreira, foi nele que eu entrei em contato profundo com a tecnologia. Foi ali que eu comecei a escutar integração, sistema. Sabe que tem uma coisa muito engraçada? Eu peguei bem o ano 2000. Então foi a época do bug do milênio. Eu não sei se você... Na virada vai travar tudo, né? Vai travar tudo, vai secar o Mar Morto, vai salgar a lavoura, vai acabar com tudo. Então, eu peguei bem esse momento, né? Aquele frenesi enorme para troca de sistemas, etc. Foi incrível e eu acho que a grande contribuição disso para a minha carreira e o grande aprendizado foi a vivência internacional, que eu nunca tinha tido no âmbito profissional. Eu cheguei a estudar fora um tempo, mas enfim, a vivência internacional de licitação, implementação de projeto internacional e o contato com a tecnologia, né? E aí, como eu te disse, aqui o meu desafio só foi o PACE, né? Então, precisamos comprar, de novo, vamos lá, um sistema, veículos, aparelhos, etc. Não, vamos fazer uma licitação internacional, publica em não sei quantos jornais, tem todo um processo que, por lei, precisa ser atendido, etc. E eu queria contribuir mais rápido, eu queria ajudar mais, entendeu? E foi aí que foi meu clique. Eu falei, eu vou para a tecnologia, porque a tecnologia ajuda aqui, mas ajuda em N outras áreas, né? Então, eu acho que para eu atingir o meu objetivo, a solução vai ser a tecnologia. Poxa, muito bacana. E aí fico justamente com essa curiosidade, como foi mudar? Porque assim, você viu um pouco de tecnologia, mas no âmbito público, que é aquela coisa meio travada. Você começou a ver, quero ir para lá. Como é que você fez esse movimento e como é que foi o baque? Porque eu imagino que assim, de repente soltou, né? Soltou o freio e você acelerou. Como é que foi essa experiência? E se você puder até dividir um pouquinho dos projetos que você participou, também muito bom. Tá, vamos lá. Como é que foi essa experiência? Eu soltei o freio de vez, tá? E aí eu cheguei à conclusão que eu não ia ser mais nem advogada, que eu ia ser gerente de projetos. Então, quando eu percebi, né, que as coisas não caminhavam da forma como eu imaginava, que eu não estava impactando aquela realidade como eu gostaria, eu decidi seguir o caminho da tecnologia, e aí eu comprei cotas em uma empresa chamada Master Case,
né? Hoje a gente chamaria ela de startup, né? À época isso ainda não era moda, tá? Era microempresa. Era microempresa mesmo. E a Mastercase fazia programação, digitalização, vídeos interativos, fazia website, né? Era super status ter website, implantava CRM, qualquer tipo de conteúdo digital. Ela transformava, né? Aquela foi uma época de muita transformação de conteúdo físico para digital. Então, isso me permitiu não só ver e acompanhar a tecnologia, literalmente virar à noite no galpão com a equipe de programação mesmo, mas conhecer conteúdo dos clientes, né? Porque você não tinha muito ainda aquela solução de prateleira que você vai lá e implanta, não, você tinha que ir lá entender o business do cliente, transformar aquilo, fazer vídeos explicativos, né, para ser acessível para as pessoas. Então, foi incrível, me gerou um bom conhecimento de diversas indústrias, em especial de publicidade. Eu tenho um carinho muito grande por um projeto que eu não tenho problema em comentar, que é da Vetorial Mineração. Eu lembro que à época eu falei, meu Deus, isso aqui é grego, como é que carvão vira ferro gusa e traduz para o inglês e faz o site, tem todos, né, eu nunca perdi minha veia de advogado, claro, então tem todo o impacto ambiental, e aí trabalhei com escritório nisso, então foi muito rico nesse sentido, foi um período em que eu tirei a roupa de advogado e me vesti ali na gerência de projetos e na tecnologia, então eu acho que o valor da Mastercase para mim foi a consolidação da minha curiosidade por gerência de projetos. Isso já tinha sido despertado no PNUD, né, quando eu trabalhei com eles, tudo muito por projeto, muito organizadinho, e ali na Mastercase eu fui colocando isso em prática. Quando você fala em gestão de projetos, você está trazendo algumas coisas que hoje você fala, é patente, só que a gente está falando de 13 anos mais, né? Talvez um pouco 15, 16 anos atrás. A gente está falando de 2006, exatamente, 2007. Você fala, gestor de projetos. Gestor de projetos, né? Todo mundo faz, né? Uma profissão conhecida hoje, né? Sim. Porque aí você vai falar da digitalização. Hoje, natural, patente, né? A gente até esquece, mas 15 anos atrás não era assim. Então, quer dizer, você pegou o berço ali, né? Peguei. E eu acho muito interessante você falar de gestão de projetos. 2008 foi um ano muito emblemático, né? A gente vai falar da tua mudança para Accenture. Mas em 2008, você conquistou uma certificação que é o PMP, que é muito rara no meio jurídico, né? Porque é uma certificação de gerenciamento de processos industriais e empresariais. O quanto que essa certificação, Angélica, mudou a sua visão no gerenciamento do departamento jurídico e o quanto que agregou ao seu desenvolvimento de carreira? Nossa, essa é uma pergunta que eu adoro, porque eu vou te falar depois. Sabe quando a gente, advogado, fala assim, nossa, queria que todas as pessoas tivessem um conhecimento mínimo de direito? Eu acho que todo mundo deveria conhecer direito, então eu acho que todo mundo deveria conhecer direito e gerência de projetos. Porque a certificação do PMP foi uma coroação de um MBA que eu fiz. Quando eu estava na Mastercase, eu procurei essa especialização. À época, a GV só tinha MBA de gerência de projetos na GV, em São Paulo, no Rio e em Bauru. Então, eu morava em Campo Grande, eu ia de 15 em 15 dias, são 6 horas de carro, Renato, não vou te dizer, não era fácil. Eu ia de carro para Bauru de 15 em 15 dias por 2 anos e fiz. Então, para mim, a certificação do PMP foi uma coroação disso, né? O MBA feito aí em uma época que eu já não estava mais advogando, mas com certeza contribuiu bastante para a minha carreira, bastante para a minha contratação pela Accenture, depois eu posso falar um pouco disso, e eu acho que o grande valor disso, eu não sei se as pessoas têm essa noção, mas uma dona de casa, ela é uma gerente de projeto, ela gerencia ali, né? As coisas dela, mas você aplicar tecnologia a isso, conhecimento a isso, o valor que isso traz, e como me ajuda diariamente na organização das minhas tarefas e nos meus projetos de vida pessoal e profissional, sabe? Me permitiu uma visão de organização única. E isso, com segurança, reflete no departamento jurídico, desde a implantação de processos, desde a forma de organizar trabalhos, desde a forma de selecionar o que é que de fato agrega valor e o que não agrega valor. Como eu te disse, eu acredito que todo mundo deveria ter noções de gerência de projeto, porque para mim é de uma utilidade incrível. Gerenciar, né? Gerenciar eu acho que é um verbo fantástico. Você está falando de gerenciar pessoas, gerenciar projetos, gerenciar é forte, né? E quando você falou projeto, você trouxe um exemplo da dona de casa, você tem a pessoa que está ali na empresa, tudo na nossa vida são projetos, né? Então,
Às vezes a gente reclama que não tem tempo, às vezes a gente não tem tempo mesmo, né? Mas se você gerenciar o tempo de uma maneira melhor, se você gerenciar os projetos que você está participando de uma maneira melhor, se você gerenciar a tua equipe melhor, talvez sobre um pouquinho de tempo, né? Por isso eu enxergo o valor no que você está falando e eu acho que o mercado começou a enxergar um pouco agora. Né? Você percebe que tem muita gente se especializando nisso, tem a função ou tem a profissão do gestor de projetos, então percebo que cada vez mais isso é crescente e ainda bem, né? Eu ouso te complementar, se você me permitir, não só tempo, tá? A geração de valor é muito maior, porque aí você aprende a estratificar e ver de fato o que precisa ser tratado, né? Não que as outras coisas sejam mais ou menos importantes, mas se você está numa companhia, ela tem objetivos. Então você consegue identificar o que de fato vai impactar o objetivo da companhia. Então, eu acho que isso traz um valor agregado e traz um valor para o profissional que consegue enxergar dessa maneira muito diferenciado. E eu acho que esse tipo de coisa tem que estar na faculdade. Todas, não só de direito. Eu sou um crítico quanto mais da faculdade de direito, porque é assim há 200 anos. Desde que tem direito aqui no Brasil, é ensinado do mesmo jeito. O mundo mudou. Exatamente. O direito mudou, o mercado jurídico mudou. Então, a gente tem que se adaptar. E um curso assim, de gestão de projetos, de gestão de pessoas, de liderança, de comunicação, isso tem que estar na faculdade, né? Olha a diferença. Você sabe que tem um livro, se você me permitir a recomendação aqui, que eu gosto muito de recomendar para os times que trabalham comigo. Tá, então se algum estudante for nos ouvir aqui, The End of Lawyers. Olha que bacana, hein? É muito interessante. Fala exatamente sobre essa transição que o mundo está vivendo e que o direito tem que despertar, tem que despertar um olhar para ela. É muito bacana. Não é um livro novo, tá? É um livro que já tem uns 10 anos, de um autor americano, mas muito contemporâneo. Eu recomendo. Olha, eu já vou aqui aproveitar pegar esse conselho para mim também, aproveitar os ouvintes também, podem aproveitar, mas muito interessante, porque eu acho que, ainda que o livro tenha 10 anos, como você falou, contemporâneo, provavelmente ele ainda deve estar atualizado, deve estar trazendo algumas informações super reais e atuais. Bom, você migrou do público para o privado e para a tecnologia, e aí você fez essa certificação e MBA, e aí, de repente, você entra numa das maiores empresas do mundo do ramo de tecnologia, a Accenture. Não só essa mudança, mas você vai para o Rio de Janeiro, né? Como é que foram tantas mudanças? Como é que foi a adaptação, os projetos que você participou, os desafios que você encontrou? Como é que foi essa história? Vamos lá. Eu concluí o MBA e aí eu percebi que eu tinha que trabalhar em uma multinacional, né? Sempre quero causar um impacto maior. Agora eu consigo, estou mais qualificada. Renato, a Accenture caiu como uma luva. Foi isso. Tá? E foi recíproco. Eu lembro da minha entrevista na Accenture e eles procuravam um profissional de direito. Eu voltei a ser advogada no momento que eu vi a vaga, claro. Eles queriam inglês fluente, experiência em governo, conhecimento consolidado em licitações, gerência de projeto e tecnologia. Então, vou deixar minha modéstia de lado. A vaga tinha meu nome, tá? Fantástico. E aí aconteceu. E aí eu entrei e foi maravilhoso. Eu tinha 15 dias de empresa, um diretor executivo da área de governo pediu minha transferência para o Rio de Janeiro. Você nem começou no Rio? Não, eu comecei em São Paulo, fui contratada em São Paulo. E aí eu tinha 15 dias de empresa, vamos para o Rio de Janeiro, você topa, eu topo. Puta, eu topava tudo, eu sou tranquila. E eu fiquei 10 anos no Rio, eu não fiquei pouco tempo, fui super feliz no Rio. Eu voltei só depois que eu tive uma filha pequena, a gente pode falar dela depois, mas foi incrível, porque foi uma super mudança, foi uma mega virada de chave. Meus pais muito apreensivos, né? Nossa, vai para o Rio de Janeiro. Eu me diverti horrores, muita sorte, nunca fui assaltada, nunca me aconteceu nada. E o time de governo ficava ali. Então fazia de fato bastante sentido eu aprender a multinacional dali. Eu fazia muitas viagens para Washington à época, porque como eu era a única profissional de governo no Brasil e Washington tinha o time de governo federal, então eu fiz muito esse vai e volta, esse bate e volta para pegar experiência com eles. Então foi uma adaptação assim a mais prazerosa possível, cheia de novidade. Eu sou muito movida a novidades e, enfim, fiquei 11 anos na Accenture, 10 anos no Rio e fui muito feliz. É bacana você falar do Rio, né? Você sabe que eu sempre tive muita vontade de morar lá, né? E as pessoas falam, bom, mas uma coisa é o Rio trabalhando, outra coisa é o Rio você turistando, né? Mas o Rio é uma cidade maravilhosa, né? Então,
Ainda que não seja turistando, deve ser muito bom morar lá, tem um clima muito agradável, né? É bom. E você falou das mudanças e o que te motiva. Você ficou praticamente 11 anos na Accenture e você passou por 7 posições diferentes, né? Imagino que isso tenha te motivado bastante. Eu queria saber como é que foram essas mudanças, porque tiveram bastante mudanças, e o que mudou em cada uma dessas jornadas? Vamos lá. Essa minha trajetória na Accenture, ela gerou um nível muito alto de desafio, tá? E aprendizados constantes, e eu sou muito movida a isso. Então, cada uma foi diferente, algumas dessas posições eram de gerenciamento de times, outras eram de negociações de contratos complexos. A minha última posição lá foi de consultora responsável pela estruturação de novas tecnologias do ponto de vista jurídico. Agora, essa questão de ocupar posições diferentes, né, mesmo que dentro de uma empresa, ou seja, mudar de job sem mudar de empresa, é uma característica marcante da minha carreira, tá? Eu acho que isso vem da minha personalidade. Eu não sei se você teve a oportunidade de olhar ali meu LinkedIn, mas no estado de Mato Grosso do Sul eu passei por 2 posições, foi uma jurídica e uma administrativa. Depois eu fui para a Master Case como gerente de projetos, que é uma outra posição. Foram 7 posições dentro da Accenture, e aí com diferentes perfis. E na AstraZeneca, vou aproveitar aqui para te contar que ao completar 1 ano de casa, eu assumi a área de Business Development junto com o jurídico. Eu já estou na minha 2ª posição dentro da AstraZeneca. Que né? legal. É muito movida a desafios e aprendizado. Então, quanto mais experiência eu fui acumulando, mais meu propósito de carreira e de vida ficavam claros. Né? Então, eu fico procurando meios de ajudar as pessoas, de fazer a diferença. No fim das contas, eu sou aquela menina de 16 anos, né, que queria fazer medicina e ajudar as pessoas. E eu acho que eu venho encontrando meios novos, diversos, de atingir esse objetivo. Puxa, muito legal. E você traz um ponto que é interessante. Você falou dos vários cargos que você passou, 2 aqui, 7 aqui, já está no 2º cargo com um pouco mais de 1 ano na AstraZeneca, que aliás eu adoro esse nome, mas depois eu entro nesse mérito. Você acha que é possível para o advogado extrapolar o jurídico, assumir outras cadeiras, eventualmente até assumir uma cadeira de CEO, de CFO? Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Quer dizer, teu pai estava certo então, quer dizer, fazer direito você consegue fazer qualquer coisa. Consegue fazer várias carreiras. Nenhuma disso. Tem uma ídola, se eu puder dizer assim, eu não sei se você sabe, mas a CEO da Accenture era a General Counsel. A Julie Sweet começou como General Counsel, depois ela assumiu a América do Norte e hoje ela está sentada como CEO global da empresa. Fantástico, que legal, não sabia. Eu tenho com muito orgulho para te dizer que dentro da AstraZeneca, eu sou liderada por uma mulher na América Latina e sou liderada por uma mulher no jurídico. Então, eu não tenho a menor dúvida disso. Diria que talvez não seja o meu propósito de carreira, mas que, poxa, deve ser de muitas mulheres, de muitos homens e de todos os profissionais que quiserem atingir essa posição. Não tenho a menor dúvida disso. Isso é muito legal, porque eu lembro na época da minha faculdade, Angélica, as pessoas falam assim, você vai para empresa, você vai para escritório, você vai para órgão público, acabou a empresa, você chega na diretoria jurídica, escritório sócio, e aí a carreira pública você segue ali a trajetória natural. Ponto. Era isso. Então é muito legal ver que não tem mais isso, né? Quer dizer, você tem vários caminhos possíveis, você pode extrapolar assim o jurídico, você pode assumir a área de RH, você pode assumir uma posição num C-level, então eu fico muito contente com isso, porque a gente tem profissionais muito qualificados. Deixa eu te contar uma das coisas que me atraiu para a AstraZeneca, não foi a principal, mas eu fiquei muito admirada. A diretora jurídica anterior a mim é diretora comercial, agora ela está na Holanda, não está aqui mais. Mas era diretora comercial. E a diretora jurídica anterior a ela era a diretora de RH, a Vanessa, que agora está na Suíça. Olha que bacana. Dentro da AstraZeneca Brasil, assim, hoje, né? Não é que eu estou falando de uma pessoa, às vezes você fala, mas a Julie Sweet, americana, etc., CEO da... Não, eu estou falando de gente igual a gente. Porque às vezes a gente dá o exemplo, parece uma coisa longe, né? Distante, Tem, mas é ali longe, ali, ó. Não, mas você trouxe fatos reais e pessoas que mudaram de países e assumiram outras cadeiras, então isso é muito bacana e cada vez mais vai acontecer isso e ainda bem, porque foi o que eu falei, tem muitos profissionais qualificados, né?
Bom, a gente começou a falar um pouquinho da AstraZeneca, que eu adoro, acho um nome forte, né? Depois eu até quero que você explique um pouquinho do que significa o nome, né? Mas é uma mudança e tanto, né? Porque você sai do mercado de tecnologia e você entra no mercado de farma, que é um mercado super almejado por muitos profissionais, mas de difícil ingresso. O que você achou que seria mais fácil e o que você achou que seria mais complexo nessa mudança e como foi na prática? E para fechar, você enxerga oportunidades para profissionais sem experiência nesse mercado? É possível uma migração como a sua? Vamos lá. A indústria de farma, né, assim como outras, tem necessidades bem específicas, e ela requer diferenciais significativos, tá? No meu caso, a empresa estava buscando alguém ligado à área de inovação tecnológica para trazer oxigênio para o negócio. E eu estava pronta. Sabe assim, alinhamento de astros, igual foi o da Accenture? Sim. Eu acho que você tem que estar pronto, né? Você gosta de gerência de projetos? Estuda para isso. O mercado está ali, tem mercado, ele vai te achar, você vai achar ele. Eu estava pronta, com inovação tecnológica, querendo trazer um outro tipo de impacto, eu estava pronta. Então, a busca por tecnologia, quando o Pharma busca por tecnologia, ela tem por objetivo dar um próximo passo no mercado de saúde, né? A gente está buscando no mundo um atendimento cada vez mais personalizado aos pacientes, com o uso da tecnologia, em especial diagnóstico. E o acesso a tecnologias inovadoras está ficando cada vez mais possível e necessário. Então, quando eu venho para essa realidade, que foi a sua primeira pergunta, o mais fácil para mim nessa mudança foi colocar em prática o conhecimento de inovação tecnológica. Sabe, igual você usou aquela expressão, desenfreou, desenfreiei. E caraca, que eles querem implantar tudo, né? Diante de toda a abertura do mercado para isso. Encantada, até hoje, inclusive. Posso te falar um pouquinho depois de R&D, se você me permitir, mas claro. É incrível o que se faz de inovação tecnológica e do tanto que essa mudança está sendo abarcada por saúde. E eu acho que o mais complexo, em contraponto, com certeza foi aprender as peculiaridades do mercado. Como eu te disse antes, é um mercado muito específico, muito regulado. E aí você precisa, não adianta, debruça, lê, aprende, pergunta, perde a vergonha se tiver alguma. Eu não tenho muita, tá? Não vou te mentir. E vai, tá? Tem oportunidade para todo mundo no mercado de farma. Tem que estar preparado no momento certo, na hora certa, para abraçar a oportunidade. Tá? Eu vou trazer uma história aqui, eu gosto muito de exemplificar, né, para não ficar aquela, ela está falando aí, aconteceu com ela, não acontece com mais ninguém. Não, eu tenho uma pessoa no meu time que veio da Mercedes, eu tenho outra pessoa no meu time que veio da Accenture também, eu tenho outra pessoa que acabou de entrar no meu time de BD que vem da Siemens. Então, é um mercado que recebe sim, mas você tem que estar preparado para o que ele está precisando, tem que estar antenado com ele, tá? Eu acredito que eu estava no lugar certo, na hora certa, com o conhecimento necessário. E é engraçado, as pessoas às vezes falam, foi sorte, né? Foi sorte da Angélica. Não foi sorte. Né? Legal, tava ali, né? Surgiu a oportunidade, mas podia não estar pronta. E foi o que você falou, estava preparada para essa função e para essa posição. Porque é um mercado um pouco mais fechado, até é um mercado um pouco mais fechado. Né? Eu percebo até uma abertura, antigamente as pessoas queriam gente de farma. E aí era a famosa troca da dança das cadeiras. Né? Mas hoje eu percebo, me corrija se eu estiver errado, mas acho que o mercado de farma até quer trocar um pouco o ar, sabe? Trazer gente de fora com ideias diferentes, porque é um mercado regulado, é um mercado diferente, você vai aprender, você tem que se desenvolver, mas você pode trazer coisas diferentes, né? Então eu começo a perceber isso, mas é o que você falou, tem que estar preparado. Renato, 100% da minha equipe veio de outras indústrias. Olha aí que bacana. Eu inclusa. Então, acho importante as pessoas terem isso em mente e não deixarem se travar por uma crença, né? Que às vezes até era uma verdade há alguns anos atrás, mas hoje não é mais. O mercado muda rápido. Se a gente estiver antenado, a gente consegue fazer muita coisa. Antes de eu ir para a próxima pergunta, só curiosidade, o que é esse nome AstraZeneca? Como ele se formou? A AstraZeneca, ela é um merger da Astra, que é uma empresa sueca, com a Zeneca, que é uma empresa britânica. Então, quando elas se fundiram, né, ficou AstraZeneca, medicamento de A a Z. Então, a gente, inclusive, fala AZ no Brasil, AZB, AZ Brasil. E é um nome gostoso de falar, né? Eu gosto. Tem outro nome que eu adoro. Tem nada a ver com o nosso bate-papo aqui, mas AstraZeneca eu gosto de Lufthansa. Eu acho, não sei, um nome muito forte. Não sei nem o que significa,
mas eu acho um nome forte, eu não sei, preciso pesquisar por que eu gosto desses nomes tão fortes. Mas que legal a explicação e aprender também um pouquinho, né? Você entrou na AstraZeneca em fevereiro de 2020, Angélica, um mesinho antes de ser decretada a pandemia pela OMS. Como é que foi possível se adaptar em um mundo tão diferente e regulado que você comentou, mas especialmente em um momento tão único, onde você teve que lidar, né, com temas novos e complexos? Renato, obrigada de novo aí por me permitir dividir essa história, porque a minha chegada na AstraZeneca foi maravilhosa, tá? Eu não sei se eu escolhi a dedo, mas eu juro para você que eu não sabia, mas eu entrei na semana da convenção de vendas. Então, a convenção de vendas é aquele principal evento da empresa, aquela mega festa cheia de palestra, almoço, fórum, disseminação de conhecimento, que estão tanto o pessoal de operações, quanto o pessoal do marketing company, quanto o pessoal de vendas, né? Então, aquela é literalmente o maior evento da empresa. Então, o que aconteceu? Essa oportunidade me levou, logo na primeira semana, a conhecer muita gente ao vivo, né? Não foi no computador. Então, foi incrível, foi prático, foi como se fosse planejado mesmo, só que não foi. E aí eu fiquei 3 semanas indo para o escritório de Cotia, nossa sede é em Cotia, e fui muito acolhida por todo mundo. E claro que você conhecer alguém num evento como esse é muito mais divertido do que um simples prazer em te conhecer no escritório. Então já tinha um rapport ali, né? Então quando chegou a pandemia, o distanciamento, como eu também já estava e me aproveitei disso, muito habituada a trabalhar de forma remota, né, por conta da Accenture, a gente trabalhava muito remoto, e eu já tinha encontrado grande parte das pessoas da AstraZeneca, pelo menos uma vez, ou no evento, ou no escritório, eu não estranhei o formato e eu continuei interagindo com todo mundo naturalmente, etc. Então, isso eu hoje, olhando para trás, vejo que me permitiu absorver mais rápido o conhecimento sobre a empresa e a indústria do que se eu tivesse entrado no meio da pandemia. Sabe, foi um feliz acontecimento. E eu imagino, assim, que a pandemia deve ter impactou o mundo inteiro, impactou as empresas, a sociedade, mas imagino que numa empresa do ramo de farma, né, e a AstraZeneca, que fez um brilhante trabalho com a vacina, assim como outras empresas, deve ter mudado muito a rotina, né? O quão a empresa foi impactada e o quanto o jurídico foi impactado. O que mudou? Assim como você disse, assim, todas as áreas da empresa, né, eu acredito que das indústrias por aí afora foram impactadas, né, e tiveram, querendo ou não, que adotar um modelo híbrido, né, de trabalho, se não 100% remoto, né, em muitos períodos. O que eu tenho para te dizer da AstraZeneca, ela é uma empresa eminentemente office-based. Né? É uma empresa que acredita na geração de inovação, de novas ideias. Lembra que é uma empresa que está aqui para a geração de novos medicamentos, né? Ciência trabalhando para a vida. Então, a gente acredita na geração da inovação quando os times estão fisicamente juntos. Então, foi um choque de cultura bem significativo, mas logo no início da pandemia, todo mundo teve acesso ao Teams, ao Zoom, a velocidade de resposta, a agilidade, a eficiência do Journey to Digital da empresa foi bastante impressionante. E aí foram criados processos internos, né, salas de reunião, e aí cada empresa, acredito que tenha se adaptado a sua realidade, para possibilitar a interação entre esses times para ser a mais próxima da realidade conhecida anteriormente, né? Mas o que eu tenho para te dizer é que é admirável, porque era uma empresa com uma cultura 100% office-based que virou a chave muito rápido. É impressionante mesmo. Assim, acho que no futuro vai ser um misto, né? Quer dizer, um pouco de home office e um pouco de escritório. Porque eu concordo com você, Angélica. Acho que, pelo menos a minha visão é de que quando você está no presencial, você acaba desenvolvendo muito mais, né? Se desenvolvendo e a empresa acaba se desenvolvendo também, porque você tem muita troca. E às vezes nas conversas mais bobas ali de corredor, surge uma ideia, uma conversa. Então, eu pessoalmente sinto muito falta disso e eu acho que, pelo converso com as pessoas também, né? Mas a velocidade com que a gente se adaptou foi impressionante, né? E eu já queria aproveitar desde já e agradecer a você, a AstraZeneca, ao time inteiro, porque o que vocês fizeram pelo mundo, e a gente chegou exatamente no que você queria, né? Quer dizer, ajudar as pessoas, vocês estão ajudando as pessoas, né? Graças à vacina da AstraZeneca e de outras tantas empresas que a gente está conseguindo, ainda estamos no meio da pandemia, mas a gente está conseguindo sair, né?
E até falando da vacina, você, assim, imagino a experiência que você tenha vivenciado aí, né? Porque, assim, as vacinas foram criadas muito rapidamente. Antigamente demoravam 8, 10 anos, você tem o passo a passo, uma coisa muito rígida, né? E tem toda a questão de pesquisa. Mas foi tudo muito rápido e, naturalmente, a parte jurídica tem que acompanhar essa velocidade, né? A gente está vivendo um momento sui generis. Eu queria que você contasse um pouquinho, dentro do possível, dos bastidores da confecção do contrato de tecnologia, de transferência de tecnologia, e que certamente foi único, das negociações com a Fiocruz, com o governo. Então, se você puder trazer um pouquinho de bastidor e de história para a gente, vai ser muito legal. Claro, claro, com muita honra. Para fazer um pouquinho de propaganda aqui, nossa vacina tem mais de 50% de utilização, tá, pelo SUS. No Brasil, a gente está com mais de 50%, é incrível. Renato, eu acho que a jornada da vacina da AstraZeneca no Brasil foi, sem dúvida alguma, a maior honra e a maior realização da minha carreira. Né? Quando eu olho para trás, para a minha experiência em licitação, gestão de projetos, relacionamento, tecnologia, negociação de contratos complexos, eu fico pensando que a vida me preparou para esse momento e me deu de presente negociar esses contratos. Para mim foi um presente, é uma honra imensa, né? Da estudante de medicina que queria salvar a vida para poder participar num momento da história do Brasil, né? Impactar milhões de vidas com o seu trabalho. Então, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grata pela oportunidade. Eu tinha só 3 meses de empresa. A gente, em maio de 2020, recebeu o desafio de trazer a Vaxzevria. Não sei se você conhece, mas esse é o nome da vacina. A vacina AstraZeneca Oxford, ela é registrada como Vaxzevria. E aí as complexidades do cenário brasileiro, né, que envolveram a negociação e tornaram o Brasil um caso único. Eu falo com muito orgulho, não existe um contrato igual ao contrato brasileiro. Né? Então, em primeiro lugar, foi necessário o desenvolvimento de um contrato de encomenda tecnológica, que nem no Brasil é muito comum, né? Porque a época em que a gente fez o contrato com o governo brasileiro, a gente assinou em setembro do ano passado, ainda não se sabia se os estudos clínicos iam mostrar resultados satisfatórios. A gente não sabia se a vacina ia ser aprovada, né? Então, só esse tipo de contrato que poderia ser firmado pelo governo brasileiro. Tive um segundo desafio, que foi a cadeia de suprimentos, né? Então, uma cadeia de suprimentos super complexa, super estressada. Imagina que não era só para a vacina da AstraZeneca, o mundo inteiro estava atrás de vacinas, né? E continua. E o mesmo estava acontecendo com todo e qualquer suprimento necessário àquela produção. Então, você tinha falta de máquina, você tinha falta de suprimento mesmo, né? Agora está se normalizando. Eu acho que o terceiro desafio, esse foi bem interessante, foi conciliar a legislação específica aplicada ao governo brasileiro, aí 8666, que todo mundo, né, todo bom advogado conhece, tinha que ser observada. E aí eu tinha os padrões de risco desenhados pela AstraZeneca, um tanto deles em atendimento ao contrato com Oxford e um tanto deles vindos do próprio negócio, porque a venda foi feita sem margem de lucro. Né, foi uma das grandes bandeiras da AstraZeneca e de Oxford. A gente vender isso sem margem de lucro nesse momento. Então, você imagina conciliar todos esses padrões de risco para permitir isso com os padrões da legislação brasileira. E, por fim, não menos importante, tá? Gente, a teia de aprovações entre os diversos níveis da AstraZeneca Global e os níveis de governo dentro da Fiocruz foi uma experiência única. Foi muito desafiadora, né? E aí você pega todos esses desafios e põe assim, não obstante, estamos no meio da pandemia, né? Nível de expectativa e estresse da população, inclusive dos seus pais, dos seus amigos, é muito alto. Eu tenho uma filha de 4 anos que estava comigo em casa trabalhando no famoso home office com crianças, né? Piada diária garantida. É verdade. Eu confesso que foi muito, muito incrível. Eu acho que uma oportunidade única da vida da qual eu vou sempre me orgulhar. E tem que se orgulhar mesmo, porque você conseguiu o que você queria, salvar vidas, né? É muito interessante você falou, poxa, eu estava no lugar certo, na hora certa, preparada para a posição da AstraZeneca. Agora,
De novo, você estava preparada por quê? Envolveu o governo, experiência você tinha. Envolveu o contrato, experiência você tinha. Negociar com o governo, essa experiência você tinha. Já estava no ramo de farma. Quer dizer, licitações, coisas que você foi construindo durante a carreira e tudo isso foi colocado à prova e a teste ao mesmo tempo. Não é incrível? É incrível mesmo, é incrível. Sabe uma curiosidade que eu tenho, assim, a gente está falando de informações num contrato como esse absolutamente sigilosas e confidenciais, né? Essas negociações, elas foram feitas à distância? Vocês tinham que se reunir presencialmente? Como é que funcionava? Não, elas foram todas feitas à distância. Nós fomos pouquíssimas vezes na Fiocruz para fazer visita técnica, mas elas foram todas feitas à distância, com uma boa vontade incrível do pessoal da Fiocruz também, tá? Foram horas, noites, finais de semana, né? A gente correndo contra o relógio para isso acontecer. Tinha que casar com o supply chain global, tinha que atender a legislação local, então a procuradoria revisando. Foram reuniões extensas que exigiu muita persistência, muita paciência e muita paixão de todos os lados. São 3 contratos, né, Renato? As pessoas costumam acreditar que é um só, mas na verdade a gente assinou e o que eu estou te falando não é confidencial, tá? Tá na mídia, eu não sei se as pessoas percebem, mas a gente tem um contrato que foi a encomenda tecnológica, né, onde a gente trouxe o IFA para o Brasil e a Fiocruz fez o processamento, adquiriu a tecnologia e fez o processamento final aqui, que são as doses que a gente usa hoje, né? Tem um segundo contrato que é de transferência de tecnologia total, onde a Fiocruz, esse contrato já começou a ser executado, vai adquirir independência, já está adquirindo a independência de produzir 100% da vacina end-to-end no Brasil. E a gente tem um terceiro contrato de IFAs adicionais que a Fiocruz nos pediu para adiantar o cronograma e correr para colocar mais vacina no mercado o quanto antes. Então você está falando de 3 contratos, né? 3 contratos tanto quanto complexos. Um assinado em setembro do ano passado, o outro em junho desse ano e o outro em julho desse ano. Os últimos 2 agora super recentes. Sim. Me fala uma coisa assim, pensando nos contratos, nesses 3 e tudo que você vivenciou assim, o que foi o mais fácil e o que foi o mais difícil? O mais fácil foi o propósito. Sempre que a gente desanimava, né, e nós éramos um grupo pequeno de 3 pessoas dentro da AstraZeneca negociando o primeiro contrato, agora esse grupo já está muito maior, eu tive ajuda de escritório externo também, eles foram incríveis, com certeza não teríamos conseguido sem todos. Eu acho que o mais fácil era o suporte que um dava para o outro. E acontecia inclusive entre Fiocruz e AstraZeneca, tá? Então, quando estava desistindo, perdendo a paciência, galera, lembra, a gente está trazendo a vacina para o Brasil, a gente está vacinando todo mundo, puto orgulho, vamos pensar lá na frente e tal. E isso enchia a gente de energia, sabe? Parecia que tudo que você estava discutindo parecia muito banal. E o mais difícil foi o desconhecido. Eu acho que para todos, porque um contrato muito olhado, contratos muito olhados, contratos muito esperados, né? Com resultados e expectativas muito altas. Então, às vezes, dava aquele frio na barriga, meu Deus, será que vai dar certo? Será que a gente vai sair do outro lado? Então, acho que o gerenciamento da própria expectativa foi um desafio bem complexo. Achei interessante conhecer um pouquinho dos bastidores. E você entrou na AstraZeneca e já veio logo essa avalanche, né? E a gente, se Deus quiser, está chegando próximo aí do final da pandemia. E é o que a gente reza e acredita. Quais são os próximos desafios dentro da empresa nesse pós? A AZ é incrível, né? A AZ é muito direcionada pela ciência, pela criação de novos medicamentos, acesso aos medicamentos. Isso é uma constante, isso traz desafio o tempo todo. Os meus estão super engatilhados, tá? Primeiro a área de Business Development, né? Que conforme eu comentei contigo, eu recebi há 5 meses com muita alegria e está sendo incrível aprender, desenvolver, expandir ela no Brasil. Um outro mega desafio para mim, não só para mim, mas para todo mundo que trabalha na AZ, né, é o desenvolvimento de portfólio de oncologia. Né? E eu falo oncologia não em detrimento das outras 2 áreas, respiratória e cardiovascular que a gente tem, mas é que oncologia é uma área pela qual eu sou particularmente atraída. Né? E eu acho que merece muita atenção e sempre um desafio muito grande a gente superar o que por anos e anos tem sido insuperável. E não menos importante, eu diria para você que o terceiro desafio enorme que a gente tem na AstraZeneca, eu não sei se você teve a oportunidade de ver ontem, mas foi consolidada a aquisição da Alexion pela AstraZeneca,
né? É o desenvolvimento da área de doenças raras, que agora a gente tem uma empresa específica para isso. Então, essa integração deve acontecer já nos próximos meses. Eu já tinha dado uma palhinha numa resposta anterior para você, né, sobre doenças raras, o quanto o diagnóstico está se especializando e aí necessidade da tecnologia. Então, esse para mim, pessoalmente, também vai ser um desafio que eu tenho certeza que vai trazer muita coisa legal. Você sabe, Angélica, o que é muito legal de ver nesse bate-papo? Primeiro, paixão pelo que você faz, isso é nítido, tá? E segundo, o propósito, aquilo que você falou desde lá de trás, de salvar vidas, fica muito patente, porque às vezes as pessoas falam, mas não é o propósito no fundo, assim, eu tenho o propósito de salvar vidas e tal. Mas é perceptível isso em você, sabe? Em cada exemplo que você conta, em cada detalhe, e a paixão pelo que você faz, é muito bacana de ver e de ouvir. Isso é muito legal. Ah, obrigada. Imagina. Veja só, você tem uma carreira super bacana que parece que foi costurada, né? Ela vai seguindo uma linha e tem um raciocínio por trás. Eu imagino que no decorrer da tua carreira, isso acontece com todo mundo, você deve ter falhado, né? Deve ter errado, né? Queria que você trouxesse um exemplo disso e como é que você agiu ou corrigiu. Vou usar um jargão, tá? Lá da minha terra. Opa! Mais ou menos umas 1000 vezes, porque só 1000 é pouco. Vamos lá. Eu gosto de pensar que a gente aprende. Não é que a gente erra, a gente aprende, tá? Porque os erros são aprendizados de evolução na carreira, né? Sem dúvida. Eu tenho uma carreira, mesmo com essa cara de novinha, Renato, de 24 anos, né? Então, com certeza aí passei por diversos aprendizados e para chegar onde eu cheguei. Poxa, que bacana. Tem algum exemplo, assim, algum erro que você gostaria de contextualizar pra gente dentre esses 1000 que você comentou? Os 1000, deixa eu pensar aqui que agora você pegou de calça curta. Assim que é bom. Assim que é bom? Não, eu diria, eu diria para você que talvez o maior fora que eu já dei, e aí eu só não posso dizer em que reunião, mas estava toda a diretoria, estavam as duas partes do contrato, foi soltar uma informação, sabe quando eu tinha uma informação da outra parte que o sócio do meu lado tinha me passado, tá? Mas ela não era pública, mas eu não sabia. E o cara querendo negociar comigo uma cláusula que, não fazia o menor sentido. Ele estava fazendo de pirraça e eu já estava perdendo a paciência, né? Eu com 30 e poucos anos era bem saraiva, para te falar a verdade. E aí ele veio, foi, teve uma hora que eu não aguentei, eu falei... Mentira que você está me pedindo isso. Por isso, você não devia estar me pedindo isso. E sabe quando ele olhou assim para o sócio que estava do meu lado, levantou da mesa e saiu da sala. Eu falei, nossa, será que eu bombei o contrato inteiro? E foi péssimo. Eu me senti péssima por vários dias. Mas deu certo no final? Deu certo no final. Pedir desculpas, né? Ia fazer o quê? A gente tem que pedir desculpa quando a gente erra. A gente tem que reconhecer, tem que aprender, perguntar como é que pode fazer melhor. Com certeza. Faz parte. A gente erra, às vezes quando é mais jovem tem uma cabeça diferente e a gente vai aprendendo, né? A gente controla menos o impulso. Sem dúvida. Esse bloco tem o apoio de Reinvent Legal. Você sabe que assim, a gente está falando bastante de pandemia e a pandemia ela trouxe inúmeras mudanças em todos os campos, né? Mas falando aqui especificamente do mundo de farma, a gente teve muitas mudanças como a telemedicina e o telediagnóstico. Você acha que essas mudanças elas vieram para ficar? Eu tenho certeza que sim, Renato, tá? Nós na AstraZeneca temos investido muito na área de inovação e de diagnóstico, né? Então você vem aí com uma gama de ferramentas que têm se mostrado não só eficientes, mas elas têm se mostrado um meio de acesso a muita gente que não tinha acesso a diagnóstico. Então você tem que ver que isso vem para a pandemia, mas ela vem de uma forma a construir, inclusive, direito de acesso a coisas de uma grande população que não tinha, né? Então, eu não vejo motivo para elas deixarem de fazer parte do nosso cotidiano num período pós-pandemia, muito pelo contrário. Eu vejo elas crescendo cada vez mais, eu vejo essas ferramentas indo para o paciente e para os médicos, mas muito principalmente para o paciente e incorporadas para sempre nas nossas vidas. Eu acho que isso veio para ficar mesmo. Quando a gente fala do home office, eu acho que ainda a gente volta para o misto, mas tem certas coisas, certas
tecnologias como a telemedicina e o telediagnóstico são benéficas, não tem como voltar atrás e ainda bem, né? Vou trazer uma leve polêmica aqui, posso? Vamos lá. Então tá bom. Recentemente o plenário do STF ele derrubou a extensão de vigência das patentes por demora do INPI, fato que era comum há alguns anos, né? E uma semana depois, esse mesmo plenário ele derrubou os prazos extras dados em patentes de medicamento e equipamentos de saúde. Portanto, perdem a validade automaticamente patentes de remédios com mais de 20 anos. E essa, claro, é uma decisão que impacta fortemente o mercado de farma, que é dependente das patentes, né? Angélica, qual que é a sua visão sobre o tema e a decisão do STF? Renato, antes de eu responder essa pergunta, eu quero te trazer, se você me permitir, uma perspectiva da indústria para a nossa conversa. Claro. Tá? Não da indústria de saúde, da indústria farmacêutica. Que eu, particularmente, quando eu entrei, eu achei incrível aprender. Então, vamos lá, eu vou falar sobre o processo de concepção de um novo medicamento, tá? Então, esse processo, ele começa tipicamente com testes de mais de 10 mil compostos. É uma fase de pesquisa que dura de 2 a 4 anos. Então, você tem lá, né, no nosso caso, nos grandes centros de pesquisa, 10 mil compostos sendo testados por 4 anos. Até você entrar numa fase pré-clínica, ela é chamada assim, onde o número de compostos é reduzido a mais ou menos 250. Essa fase pré-clínica ela leva mais 2 anos. Para quando eu chegar na fase de pesquisas clínicas, que é essa agora já super conhecida pelo público brasileiro, por conta das vacinas, a gente agora, todo mundo sabe que tem fase 1, fase 2, fase 3, né? Tá na moda. A gente aprendeu. Ela dura mais ou menos uns 4 anos. Esse é o típico. Né? Não vai ficar acontecendo vacina de Covid todo ano para descobrir cura de doença rara igual aconteceu esse ano. Então, quando a gente entra na fase de pesquisa clínica aí, que dura de uns 4 anos mais ou menos, você já está no ano 10 desse ciclo, de 6 a 10. E aí você consegue reduzir os compostos a 5. É nessa fase que a gente entra com o pedido de patente. Você já investiu de 6 a 10 anos antes de chegar aqui. Aí depois que vem os clinical trials, né, vem a fase de avaliação, de aprovação do medicamento pela Anvisa, pelas autoridades competentes, registro, etc. Aí você está falando de mais 2 anos. Aí a droga vai ser lançada. Aí esse medicamento, depois de 12 anos que passou por todas essas fases, é colocado à disposição do paciente no mercado, ou no hospital, ou pelo governo. Então, o custo de desenvolvimento de um novo medicamento, que chega a conseguir o registro sanitário, ele é maior que 2,5 bilhões de dólares. Uau. Então você pode imaginar, né, agora voltando aqui à sua pergunta, que para que esse custo se justifique e que o retorno seja possível, eu preciso da proteção da patente que me traz exclusividade de mercado. Caso contrário, a inovação não é possível, né? Eu, de novo, estou falando de medicamento, mas isso é uma verdade absoluta para qualquer invenção, tá? Acho que com números maiores, números menores, tempos maiores, tempos menores, mas tem o seu retorno. Então, é no momento, né, como eu te disse, é no momento do início das pesquisas clínicas, quando eu estou ali com 5 compostos em estudo, que eu faço o disclosure da invenção para o público. Como é que eu faço esse disclosure? Por meio do depósito da patente no INPI. E eu faço das 5, tá? Mesmo sabendo que só uma pode ser aprovada. Eu vou lá e registro as 5. Então, você tem um intervalo de pelo menos 4 a 8 anos do momento em que eu solicitei a patente até a droga chegar no mercado. Né? Então, voltando à sua pergunta, né, e já pontuando, acho que é importante a gente pontuar, para quem não está acostumado com o assunto, que o pedido de patente é uma expectativa de direito. Né? Só o deferimento confere o direito à exclusividade. O que acontece é que os concorrentes tipicamente não entram por conta de uma ação futura de lucros cessantes. Mas, supondo aqui que o INPI leve 10, 15 anos para deferir um pedido de patente, sim, eu tenho histórico disso dentro da AstraZeneca, fecha parênteses. Né? Se eu tenho uma vigência de 20 anos a partir do depósito, que é o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que foi o que você mencionou, o efetivo direito de propriedade, ele fica reduzido a 5 anos. Isso para um retorno de um investimento de 2,5 bi dólar. Né? Então, não tem mágica, sabe, Renato? Inovação e evolução carecem de pesquisa, de desenvolvimento, de experimentação. Isso custa muito caro em qualquer país. Para você ter uma ideia,
A a Z sozinha, e esses números são públicos, tá? Investiu em 2020 $6 bilhões em R&D, nos 5 centros de pesquisa que ela tem. Vou voltar para a sua pergunta. Em maio passado, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o prazo mínimo de 10 anos de vigência das patentes a partir da concessão, não do depósito, né? Que era um prazo que servia na prática de compensação pelo atraso do INPI na análise das mesmas. Não bastasse, quando ele julga inconstitucional esse prazo, ele modula os efeitos desse julgamento e retroage essa decisão só para as patentes concedidas à área de saúde, incluindo as farmacêuticas. Então, o que eu tenho hoje? Em termos práticos, eu passo a ter hoje no Brasil um prazo de vigência de patente de 20 anos da data do depósito, de novo, quando eu estou lá no clinical trial, mas sem a possibilidade de extensão desses 20 anos, mesmo que a demora na análise seja causada pelo INPI. Quer dizer, você depende de terceiro. Exato. Então, assim, e aqui defendendo o INPI, tá? O INPI tem feito recentemente um trabalho admirável de análise rápida, de esgotamento do backlog dos pedidos que lá se encontram, né? Mas mesmo assim, não obstante, né, não existe até o momento uma legislação que impusesse ao INPI um prazo de análise ou mesmo, como tem nos Estados Unidos, uma compensação aos requerentes que porventura foram prejudicados por eventual demora do órgão no deferimento das patentes. Isso é o que eu sinto falta. Eu acho que o julgamento trouxe uma modernidade, tá? Trouxe o nosso sistema para sistemas mais próximos dos mais modernos, mas ele deixou essa perninha de fora. E o que acontece se a culpa do atraso não for do requerente? Ele vai arcar com algo que é a culpa dele. Basicamente isso. E aí ele não vai querer, sinceramente, se eu fosse uma empresa, por que eu vou investir dinheiro num novo medicamento, sendo que eu vou ter poucos anos de patente, sendo que eu dependo de um terceiro, certo? Você tem isso, você tem não só medicamento, você tem insegurança jurídica, né? Eu acho que foi gerada uma determinada insegurança jurídica, a imagem do Brasil não ficou exatamente como nós, não foi bem recebido lá fora. O que eu vejo, o julgamento trouxe, de repente, uma modernidade para o sistema, trouxe, mas faltou o sistema de compensação, que também faz parte dessa modernidade em outros países. Essa é a minha visão. É um negócio tão simples. Em todo lugar é 20 anos. Por que não conta da concessão? Não importa, se o INPI demorou, aí não é culpa da empresa. Posso estar errado aqui, tá? Mas é o que eu estou tentando enxergar. Errou, demorou, ainda que não seja por culpa deles, tem que manter os anos de patente que teria direito a empresa. Eu acho que o ideal, né? Eu acho que pode ser 20 anos a partir do filing, ok. Mas se houve uma demora na apreciação, que esse tempo seja acrescido no final. É justo com quem investe, é incentivo para quem investe, né? É propriedade. É isso, mas muito bom. Polêmicas de STF. Mas vamos agora falar de coisa boa, né? Eu tive a grata surpresa da indicação do meu amigo Luciano, que te indicou várias pessoas excelentes. E eu queria agora que você indicasse uma pessoa que você queira ouvir aqui no Retalks. Eu gostaria de ouvir a Flávia Rebelo. Ela é advogada da Trench Rossi, Watanabe, uma pessoa incrível, uma profissional super comprometida, uma advogada muito pró-business, super expert em tecnologia, super expert em data privacy, uma pessoa com quem eu gosto de trocar ideias. Também vou te contar uma coisa que eu também acho que eu nunca falei em público, mas a Flávia foi uma das primeiras pessoas para quem eu liguei quando eu recebi o convite da AstraZeneca. Vi aí, nossa, tão diferente, será que eu vou? Ela falou, vai, você vai brilhar, você adora, você vai brilhar, vai sim. Me deu a maior força, eu gostaria de ouvi-la. Muito bom. Se você puder nos ajudar fazendo a ponte, vai ser um prazer ter a Flávia aqui conosco. E Angélica, para fechar, você já trouxe dicas, conselhos super valiosos, mas se você pudesse resumir um conselho para a turma aqui do nosso mercado jurídico, qual seria? Eu diria para você que o profissional, ele tem que ter vontade e agir de forma contundente nessa direção. Ele tem que ter vontade e perseguir essa vontade. E que ele não basta ter conhecimento técnico. O profissional ele precisa buscar se autoconhecer e se autoliderar, independente do seu nível de senioridade. Aí eu acho que ele consegue chegar onde ele quer.
Muito bom, um ótimo conselho. Olha, eu queria agradecer muito por ter aceitado o convite, por ter contado a tua história, os bastidores um pouquinho desse momento difícil que a gente está vivendo. Mais uma vez agradecer a você e a AstraZeneca por tudo que vocês têm feito. Fiquei muito contente de te conhecer e de conhecer a sua trajetória e principalmente o teu propósito e feliz da vida que deu certo. Vocês salvaram muitas vidas, você salvou muitas vidas. Muito obrigado, Angélica. Eu que agradeço, Renato. Um grande beijo. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.